Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Quinta aula de projetos do Sistema Elétrico de Potência, né? A nossa última C. E, como eu disse anteriormente, né? Vocês estão tendo uma oportunidade que poucas turmas têm de ter uma aula mais extensa, né? Uma aula não, né? Melhor dizendo, uma UC mais extensa para esse conteúdo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês antes, tá? As diretrizes do cenário digital, né? Lembrando que quando você está na web aula ao vivo, né? Essas diretrizes te orientam. Só um minutinho aqui. Eu esqueci do vídeo aqui. Então, essas diretrizes, quando eu pego o vídeo aqui, eu vou falando com vocês. Essas diretrizes, elas te orientam, tá? Para que você tenha uma experiência mais fluida na aula, né? Você levantando a mão, né, esperando o professor, o seu colega aí finalizar o raciocínio para você perguntar, tá? Mas nada te impede de você, se, é igual eu expliquei, um menu flutuante aqui, se demorar demais a te responder, eu vou, né, eu vou te... Ah, apareceu. Se demorar demais a responder, você fala, professor, eu levantei a mão aí, mas eu não estou conseguindo falar com o senhor, tá? Então, aí, né, aí é lógico que eu vou abrir essa exceção. Às vezes o menu flutuante aqui não mostra que tem uma mão levantada, tá? Então é isso, pessoal. Vou passar as orientações aqui de cenário digital. Depois a gente volta à nossa programação normal de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, essas foram as orientações, tá? Deixa eu virar aqui para poder. Conteúdo. Desculpa aí, gente. Então, pessoal, nossa última aula foi uma aula assim muito boa, porque às vezes eu tenho pouco tempo para falar dessas estruturas. E quando você abre a norma, você toma um susto. Por quê? Porque você vê, como diz um colega meu, desculpa, gente. Você vê o mundo velho, né, de normas e você fica doido. Você fica, meu Deus do céu, eu vou ter que decorar o nome disso aqui tudo. Isso acontece normalmente com eletricista de rede. E já pensa assim, nossa, eu vou ter que decorar isso aqui tudo. Meu Deus do céu, tô perdido, né? Mas
sempre quando você vai fazer um projeto, né, uma manutenção, você deve pegar a referência técnica aqui, tá? Você não vai de cabeça, a não ser que, mesmo assim, de cabeça é bom você conferir, tá? Eu sei que, por exemplo, tem alguns conteúdos que eu ministro sempre aqui para eletrotécnica, né, no IF lá, pro pessoal da engenharia, né? Então, esses conteúdos estão mais afiados aqui na minha mente, né? Mas conteúdos que estão fora do meu escopo, eu sempre tenho que fazer uma recordação aí. Do mesmo jeito. Antes, quando eram as normas da CELG, que era tudo bem organizadinha, ficou ótimo. Depois, quando começou a trocar de concessionária aí, né, a estatização aí, a desestatização, né, melhor dizendo, aí ficou mais complicado. Mas sempre a gente tem que estar de olho. Se você estiver fazendo projeto constantemente, aí é mais fácil. Mas se não, aí vai ser um pouco mais difícil. Então, já que a gente falou das estruturas normais, né, e da estrutura compacta, e daí eu pedi aqui para eu falar Flaviane e a Laura, calma, pessoal, é a Laura que ainda é a monitora de vocês, tá? Eu pedi para ela colocar aqui a NBR 15992, tá? E, e a 15688, que fala de rede NOAA, tá? Justamente para vocês acessarem, né, e ver como que é a norma, já conhecerem a documentação, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou continuar apresentando as estruturas para vocês. Lembra que a gente fez um rastreio pelas estruturas aqui lá na norma de distribuição Equatorial Goiás, tá? Você vê em norma técnica. Eu lembro que a gente mudou. Eu vou continuar aqui mostrando. Deixa eu só procurar aqui rapidão. Se eu não me engano, essa 18 é o equivalente, né, para a rede compacta. Inclusive, vou acrescentar essa daqui. Essa daqui é a rede subterrânea, tá? Vocês vão ver que das que eu mostrei, e aí é tanto desenho, gente, que vocês vão ficar maluco. Enquanto isso, eu vou fazendo um paralelo, tá? Ó, vou pegar da rede nua, tá? Junto com essa que é compacta, né? E pegar da rede compacta, a oficial, melhor. Ah, não, essa daqui tá. Pegar que eu enviei para vocês, que é a do Senai aqui. Ah, essa daqui, ó. Esse autossustentado aqui.
Primeiro, ó, vamos com a rede compacta, tá? Em comparação com a rede compacta oficial da NBR, tá? Com a sua NBR em destaque aqui, tá? Então, essa é a versão, era a 06, eu até mostrei a NTC 06 da Celg para vocês, tá? E essa é a versão da Equatorial, a NT18, tá? De rede compacta, e essa é a versão da BNT. Aí lembra que eu falei ainda lá em instalação predial, você tem o I3E ele tem todo o material didático, né? De universidades, igual eu comentei lá, né? E aí o Brasil criou a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, as NBRs, né? Normas Técnicas Brasileiras, normas brasileiras, melhor, né? E daí, a partir dessa, você tem a transposição para uma rede, né, compacta específica da sua região, tá? A da Equatorial Goiás é diferente da Equatorial Pará, por exemplo, tá? E daí, ó, eu vou pegar alguns aqui falando sobre arquitetura de rede, que eu citei lá nas primeiras aulas, tá? Aqui falando sobre posteamento, ó, bilateral, né, frontal, bilateral alternado, né, rede de distribuição, né, que não estão alinhadas uma com a outra. Do outro lado da rua ela está no vão. Isso aqui toda norma tem, tá? De distribuição de energia de concessionária. Os cálculos aqui para força, né? A parte de é cálculo mecânico dos postes, o espaçador losangular. Agora eu vou pegar um pouco aqui, né? Aí, ó. Aqui ele mostra o padrão, o básico. Esse daqui é um padrão que, primeira vez, foi até um professor lá do centro de treinamento, ele saiu de férias, eu não me lembro, acho que foi em Minas Gerais, alguma coisa assim. E aí ele falou, Pablo, eu vi uns cavalo marim, né? Porque o apelido do espaçador losangular é cavalo marim. Eu vi uns cavalo marim, Pablo, igual, muito interessante. Ele tem uma trava nele mesmo para ele travar no cabo da rede compacta. Esse daqui, ele não tem a trava, ela não vem natural. Aí você usa o chamado laço pré-formado, tá? É uma borrachinha. Aqui fala sobre os afastamentos, né, de rede. Você pode ter, ó, rede, por exemplo, na rede nua, você tem, pegando uma rede, essa daqui, ó, tem a mesma distância da normal, isso aqui é chamada de triangular, tá? A diferença dela para normal é que na normal, o isolador do meio, ele não fica no meio, ele fica aqui, ó. Ou mais próximo de uma e, consequentemente, vai ficar mais longe da outra, tá? E na triangular, não. Só que essa daqui é uma triangular especial, é chamada de TE, né? A triangular normal, essa cruzeta fica mais próximo. A TE aqui, ó, ela tem essa distância aqui maior que ela serve para disposição, ó, tá vendo? Que eu chamo TE, né? Aí, mas o certo é TE mesmo. Aí, lembra que eu falei dessa diferença, né? Você tem um vão muito grande em comparação com a rede compacta. E, por exemplo, isso daqui é um circuito único, tá? Eu tenho, vamos supor que a rua fica desse lado aqui, né? Rua é, é fase A, fase B, fase C. Pronto, acabou. Um circuito 13,8 ou um 34,5. Agora, nessa daqui, na rede compacta,
eu vou ter, ó, um circuito, ó, fase. Aí vamos supor que a rua fica desse lado, continua desse lado. A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Ou seja, eu tenho um circuito, né? Quatro circuitos, na verdade. Ou seja, eu posso alimentar muito mais clientes. Próxima de uma subestação, você vai ver o tanto de ramal de rede compacta que você consegue fazer a interligação. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no Google Maps. Aqui, ó. Ó, tem dois circuitos subterrâneos, tá? Aí, no caso, esse já seria essa rede aqui, ó. Cabos multiplex autossustentado, tá? Tanto para baixa quanto para média tensão, tá? Aí no caso daquele lá, é o desse que eu mostrei aqui no Google Maps, é de média tensão, tá? Deixa eu pegar um que representa aqui. Isso aqui é para baixa tensão, tá? Mas tem o da média também. Tem que ser os de cima aqui mesmo. Os primeirinhos. Ó, sustentado aqui, ó, esse aqui lado, isso aqui é uma estrutura de conversão, tá? De rede nua para uma rede autossustentada. Esse cara há pouco mostrou um desenho bom. Pá. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí sempre ela entra aqui, tá? Ó, tem dois circuitos, ó, fase A, B e C, saindo, né? E indo aqui, ó, dois circuitos. Lá mais em cima, ó, vamos subir a rua aqui, ó. Você vai olhando aqui, ó. Tá vendo, ó? Quatro circuitos. Você tem, ó, igualzinho aqui, quatro circuitos. Só que esse daqui, como ele tá em curva, né? Ele tá usando o braço C, que é uma CE2, tá? Tá vendo? Ó? Tá tudo em curva aqui, ó. Isso aqui naquela subidinha tem um teatro aqui inacabado, né? Aqui um posto, né? Posto volante aqui, e você tem a subestação aqui, ó. Tá vendo? Ó, os quatro circuitos que saiu de lá, tá? Estão vindo aqui, ó, os quatro circuitos. Se a gente for um pouco mais para cá, ó, aí vocês estão vendo, ó, aqui na saída aqui, ó, isso, ó, aqui já tem, como ele está em linha reta, eu tenho dois circuitos nesse ponto aqui com a CE1A
tá? CE1A com braço antibalanço. Aqui em Goiás é só essa, tá? Não tem a CE1, tá? Que não tem, porque esse esse espaçador losangular ele fica no entre o vão, tá? Ele não fica aqui no poste igual a CE1A. E aqui, ó, vocês estão vendo que já tem uma alimentação de um transformador. Inclusive, a rede de baixa tensão aqui, ela é uma rede nua, tá? É uma rede convencional, é uma S, tá? S de secundário. Aí quando é só S, né? S1, o S2 não tem, né? Porque ela fica colada com poste, tá? Aí é S1, S3 e S4, tá? S2 não tem. Essa é a única diferença. Aí não, aí tem a I1A, que é para fazer curva, que eles deveriam chamá-la de 2, na verdade, tá? Então, ó, você tem o espaçador losangular, aqui ainda é braço C, porque tem esse suporte aqui, ó, tem um suporte T, que você utiliza para colocar a chave fusível, porque essas chaves fusíveis aqui, ó, elas fazem a proteção, né? Vamos dizer, seria o disjuntor, né? Seria aí como aqui é uma chave, é um fusível, né? Em vez de um disjuntor, de um relé propriamente dito, aí passa pelo para-raio, que é de média tensão, tá? Isso aqui ele não, isso aqui não está nessa rede aqui não, porque essa rede ela tá assim, em linha reta, os suportes estão bem aqui para cima aqui, tá? E aí, ó, ele vem da rede, ele tá vindo dessa rede aqui, ó. Eu tô achando, que, pelo que eu tô vendo que ele tá pegando esse circuito. Então, esse circuito aqui, vamos chamar esse aqui circuito um, 2, 3 e 4. Então, o circuito 3 aqui, ele está alimentando esse transformador. Se você olhar para ele aqui, deixa eu ver se dá para ver a potência dele. Geralmente tem um número. Não está dando para ver aqui, não. Provavelmente esse aqui é de 75, tá? É igual eu falei, que nos projetos o normal é você ter de 75, ó. Ele vai subir na rua, ó, com os 4 circuitos. Você tem, ó, alimentações. Deixa eu ver se tem alguma transposição aqui. Tem um ramal aqui interessante. Tem um ramal vindo lá pro outro lado da rua aqui, ó. Aqui tem média tensão, ó, só que é 2 circuitos. Frente a essa construção aqui. Aqui, ó, você já tem um circuito. Tem um ângulo em 90 graus. E aí vai, ó. E aí, quando entra né, vai fazendo, ó, tem um poste aqui, aí, por exemplo, esse circuito aqui, ó, esse que seria um, dois, três, quatro, tá? Aí o 4 aqui, ó, ele tá derivando para essa rua aqui, ó, do lado dessa frigelar aqui, ó. Fiz a transposição, ó, tá vendo? Agora eu não lembro se aqui tem transformador. Ó, aqui tem um transformador, mas esse no caso é de um cliente, ó. Tá vendo? Esse transformador aqui. E ele tá com cara, viu? Rapaz, man. Ele tá com cara de ser de 150, tá? 150, talvez 225, tá? Eu não sei se dá para ver aqui. Deixa eu colocar mais ou menos aqui.
aqui é o... Realmente ficaria aqui, ó. Rapaz, mas as buchas desse... Isso aqui é o para-raio. É, para-raio tá diferente aqui. Mas ele pode ser um de 225 ou um de 150. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um outro, de outra subestação antiga. Essa aqui é a mais nova aqui dessa empresa, tá? Deixa eu ir mais para frente que o sol não tá deixando. Aí, ó, por exemplo, chega média tensão até aqui, ó. Alimentou esse cliente. Tá vendo que para o restante aqui da rede, ó, só baixa tensão, ó. Até chegar nesse poste aqui é baixa tensão. Que para cá, ó, é a linha de transmissão que chega lá naquela subestação que tá lá atrás. Então, tem aqui o exemplo de uma empresa aqui, ó, que tem contrato de demanda. Tá vendo? Ó? Lembra que eu falei das divisões de transformadores aqui, ó, na, na malha urbana aqui, ó. Já tem outra aqui, ó. Vou pôr isso aqui em frente, se eu não vou conseguir ver. Realmente, às vezes fica visível assim, ó, nessa parte do transformador aqui. Rapaz, esse aqui é de 112,5, viu? Esse aqui é praticamente certeza. Ah, olha lá as plaquinhas, ó. GN, que é Goiânia, né? Aqui é o cadastro dele. GN11, né? É um transformador de posse da concessionária de energia. Aqui, ó o ID dele aqui, o ID do poste. E aí no projeto, né? Teria CE1, duas CE1, duas CE1, A, duas CE2 com um TR, né? Com um transformador aqui. E aí o objetivo é igual eu falei, ó. É sempre alimentar, né? Fazer a conversão da 3.8 para baixa tensão, porque residências e empresas recebem a alimentação dele aqui, ó. Inclusive, ó, nesse momento aqui, tá, as chaves estão abertas aqui, ó. Interessante. Inusitado aqui, ó. Tá aberta essas chaves aqui, ó. Ali, ó, é 11, que é o de posse da concessionária. O 21, vamos ver se eu consigo. Se tem. Nossa, aqui ficou horrível. Infelizmente não tem o 21 aqui, mas é o GN 21, a medição da empresa. Ao TC, né, que ele provavelmente ele mede em baixa tensão, tá? Tem o TC para corrente e o TP, ó, disjuntor geral frigelar, 200 amperes. A gente podia até olhar na tabela, né, o de 200 amperes, mas aí teria que olhar na antiga, tá? Esse projeto aqui provavelmente ainda foi feito na CELG, tá? Então seria a NTC 05 trifásico, 150 ou de 250. Então é um de 112,5, ó. De 200 amperes, tá? Uma corrente, né? De 175, tá? Tem um disjuntor lá de 200, tá falando que tem um de 200. Então, assim,
Pode ser que até a da Equatorial tenha sido utilizado, mas eu duvido que foi feito no da Equatorial. Eu sei porque eu já morei muito tempo próximo esse lugar aqui. Então vocês estão vendo, ó, já apareceu dois transformador nesses dois quarteirões aqui. Tem esse aqui da Pneulândia. Não vi transformador ainda, mas pode ser que na rua tem aqui, ó, tem até uma torre aqui de celular. Posteamento aqui, ó, tem rede compacta, tá atravessando a rua. Esse transformador provavelmente é dessa Pneulândia Bridgestone aqui. Eu tô achando que ele não é da. Na verdade, é GN 21 é transformador próprio. Isso aqui é uma medição em demanda. Nem o transformador não tá aqui não, tá? Ele é subterrâneo. É o cabo autossustentado, tá vendo? Ele é subterrâneo. Então, a cabine está aqui dentro aqui e aqui só tem um conjunto de medição, ó. Se tá GN Goiânia, né, 21, quer dizer que é do cliente, só que esse daqui é o conjunto de medição, tá? A medição é direto na média tensão, a medição da corrente e a medição da tensão, tá? Que aparece lá na IHM. Mas aí o TC e o TP aqui vão diminuir, tá? O nível de tensão, o nível de corrente, calcular, e aí vai gerar a fatura aí da demanda, né? Do, dessa empresa aqui. Então, realmente ele é dela, não é a subestação. Ó, que esse 13 aqui, ó, GN13 é chave faca, tá? É chave para você fazer. Porque antigamente, quando acabava a energia, e aí você deixava a chave faca ou aberta ou fechada, tá? E aí você vinha aqui, né? O pessoal da equipe vinha, por exemplo, acabou aqui para baixo e aqui em cima tem energia. Aí você faz o quê? Faz o fechamento dessa chave e aí liga. é, Emergencialmente a energia para esse lado aqui, né? Hoje em dia você pode fazer isso simplesmente automático, né? Com RA, né? Com religador automático. Não, mas é bom você pegar o Google Maps, principalmente numa região que você conhece. Eu peguei aqui, né, que eu conheço e por, né, coincidência, ela faz parte aqui de uma subestação aqui próxima, aqui o Unidigital, tá? Que a gente já tá chegando lá na Praça A, ó. Já tem uma outra conjunto aqui, tá me parecendo ser uma chave fusível. Eu sei que para cá tem uma chave fusível. Chave fusível, não, desculpa. Uma chave interruptora, ó. Faltam uns 2 minutinhos. Vou só mostrar a chave interruptora aqui para vocês. Ó, tem essa. Isso aqui é uma chave interruptora, tá? Vou mostrar outra aqui. Aqui, eu sei que bem aqui tem um transformador, tá? Que aí alimenta essa região. Ó, bem aqui tem uma chave interruptora. Ó, pena que o sol tá batendo forte aqui. É G, mas dá para ver aqui, ó, GN18, tá? Se eu não me engano, acho que é 18 ou é 16. Depois eu tirar a dúvida aqui, mas se eu não me engano, ou é 18 ou é 16
que é para chave interruptora. Então, pessoal, tem, né, esses transformadores, eles ficam distribuídos na malha urbana. Olha aqui o fly tap, ó, cruzamento aéreo, tá? Então, hoje a gente pegou as estruturas que a gente já conheceu na aula passada, as básicas, e fizemos aqui uma investigação, fazendo um paralelo com as normas aí, né? A NTC, né? Ou a NTC não, a gente usou também, né? A, as NTs da Equatorial, fazendo um paralelo com a NBR, né? A atualizada, né? A compacta da a norma brasileira, né, que você sabe que é uma internacional, foi traduzida, tá? E próxima aula a gente vai continuar nessa investigação, mostrando a infraestrutura. Então aqui, ó, você pegou a estrutura aqui, ó, vamos fechar aqui, fechar com chave de ouro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui provavelmente tem a CE1A aqui, ó. Aqui tem o inventário, tá? Das estruturas, nós falando que é o desenho 1. Aqui é de nomenclatura lá do projeto, tá? Essa daqui é uma CE1, embora eu não tenha visto aqui em Goiânia, o que tem a CE1A. Isso aqui, pessoal, provavelmente eles aproveitaram muita coisa das outras regiões que eles já tinham a Equatorial, tá? No caso, a Equatorial Pará, que eu sei, né, que ela já tem um tempo razoável. Eu sei porque o meu primo lá, que ele é engenheiro de Minas, ele mora lá pro Pará e aí a Equatorial já tem bastante tempo lá, tá? Então, é isso. Próxima aula vamos continuar investigando as estruturas. Então, não precisa ter medo. Você encontra o desenho na NT e na NBR, mas assim, você tem que ter a NT aqui, né? Norma Técnica de Distribuição, porque essa estrutura específica ela está disponível, está prevista para os projetos de aplicação, tá? Da concessionária de energia local, tá? Aqui aí sempre é assim, ó, lista de material com poste duplo T, poste de seção circular, tá? Mas geralmente a maioria, né, pega o poste duplo T porque ele não precisa de cinta, né? Ele já tem a furação, tá? A única vantagem do poste circular, né, que é uma vantagem boa, é que ele tem resistência mecânica muito maior do que um duplo T, tá? Um duplo T, a resistência mecânica aí, em função do formato quadrangular aí, né, é bem inferior à de uma seção circular. Mas é aquela história, né? Você não faz a estrutura para ficar brincando de carrinho de bate-bate, né? Então, então tá ok, né? Tá suave. Então é isso, pessoal. Obrigado. Nos vemos aí próxima web aula ao vivo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula que a gente vai continuar nessa investigação das estruturas. Tá, tá sendo excelente aqui com mais aulas aqui, né? A gente está podendo dar um conteúdo mais rico e mais conciso aí para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.